Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Olá, pessoal, bom dia. Sou Kleber Rodrigues, eu sou de Santa Luzia, sou da comunidade Nova Esperança, sou conselheiro gestor na Associação Nossa Cidade, sou bolsista da Rede Como A e a minha pesquisa tem a ver com a sistematização de experiências do Fundo Regenerativo de Brumadinho. Hoje eu vou conversar com a Floriana, que é uma das pessoas que estavam no início da criação do Fundo Regenerativo e que tem uma experiência enorme com o tema. Bom dia, Floriana. Bom dia, Kleber. Bom dia, nossa cidade. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Eu sou a Floriana, eu sou mestranda do Instituto de Pesquisas Ecológicas em Desenvolvimento Sustentável e Conservação da Biodiversidade agora. Após 7 anos aí do rompimento da barragem de mineração no Rio Doce, né? Foi algo que eu me envolvi bastante, está sendo também tema agora do meu mestrado. Eu sou artista plástica de formação, mas trabalho com desenvolvimento comunitário e engajamento há vários anos, com várias tecnologias sociais. Do Rio Doce aí. E depois, futuramente, assim, um pouco com o início, né? Assim, acho que um pouco não, bastante no início do Fundo Brumadinho aí, e a gente vai conversar. Maravilha. Bom, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, aliás, da sua relação com o Brumadinho e o que você estava fazendo no momento do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Perfeito. Bom, como eu falei mais um pouquinho antes, eu participei muito do processo do Rio Doce, né? Quando houve o rompimento da barragem do Rio Doce, em 2015, pessoalmente, eu fiquei muito comovida, eu ainda não conheci o Rio Doce, mas eu fiquei, na verdade, completamente indignada e muito apreensiva com a questão da inação, né, que a gente ficou, assim. Eu lembro que, na época, eu já era ligada a várias redes ativistas e tinha um silêncio, assim, comunal, que ninguém conseguia pensar o que fazer, existia uma dificuldade de resposta muito grande frente ao tamanho do rompimento e desse desastre, crime, né, dessa coisa que não tem nem tamanho, e que até hoje está aí e vai permanecer aí por muitos anos no nosso ecossistema e na vida das pessoas que estão ali. Então, na época, eu acabei provocando várias articulações e pessoas para a gente fazer alguma coisa, mesmo que não soubéssemos o quê, né? Então, nesse momento, a gente lançou um crowdfunding para fazer uma expedição. Essa expedição, na verdade, já estava sendo articulada e me ligaram, falaram que eu deveria integrar a equipe, era uma Kombi que ia descer todo o percurso do rio e que estava faltando alguém de articulação de redes e documentarista, e me chamaram. E nesse momento a gente estava iniciando esse processo de crowdfunding acho que foi no Catarse. E aí a gente recolheu um dinheiro, assim, e conseguimos descer o rio, levando água, levando informação, mas na verdade para escutar, né? Principalmente a gente foi criar alguma primeira visão e dar um apoio que era de presença, né? Que depois se revelou nas nossas avaliações como uma grandíssima contribuição, num período em que ninguém estava indo ainda para lá, o poder público ainda não havia chegado, havia um descaso completo, a gente ia chegando, as pessoas iam chorando, elas só choravam e diziam o que aconteceu, tinha gente que não estava nem informada ainda do que tinha acontecido, isso tinha sido exatamente, tipo, 1 mês depois do rompimento. Até foi mais ou menos 5 de novembro, né, que em Mariana ele rompeu, e depois a gente saiu para a expedição, acho que 10 de dezembro, a primeira. E aí a gente acabou percebendo que, nesse momento, a comoção nacional era muito grande, surgiram vários fundos, vários fundos, não eram fundos, várias campanhas de arrecadação que conseguiram volumes de dinheiro grandes e que depois não sabiam o que fazer com o dinheiro. Alguns desses... Aí a gente promoveu várias expedições
e começamos a construir um diagnóstico coletivo do que estava acontecendo e do que poderiam ser caminhos regenerativos, né, de projetos e lideranças que estavam engajadas em realmente mobilizar as pessoas e ajudar nas informações. Então, a gente construiu esse relatório, que a gente tem ele bem bonitão, com fotos de várias pessoas, e já com uma tese de desenvolvimento regenerativo para o Rio Doce. É engraçado que hoje, 7 anos depois, ele ainda é completamente atual, né? Tem várias pessoas hoje em dia fazendo esse processo de escuta, inclusive hoje em dia tem uma coisa que foi conseguida lá no Rio Doce, baseada depois em Brumadinho também, fortalecida pelo processo de Brumadinho, que é a assessoria técnica, né, para as comunidades atingidas, independente da Renova. Mas só que isso está acontecendo só agora, 7 anos depois, eles estão começando a fazer as escutas. Muitas coisas a gente já tinha feito, claro que de forma informal, sem os técnicos contratados, mas assim, tem coisas muito valiosas ali. E a gente acabou indo várias vezes para o Rio Doce, eu devo ter ido umas 5 vezes, feito todo o percurso e estimulado outras caravanas, e a gente acabou formando um grupo que chamava Aliança Rio Doce, que acabou pegando alguns desses recursos, acabaram vindo para a gente através desses diagnósticos. Então, pessoas que tinham captado recursos, não sabiam o que fazer, porque não tinham ido ao território, e acabaram destinando, e a gente fez um fundo que a gente aplicou em pequenos projetos, mas o nosso grupo, ele é muito diferente do grupo Nossa Cidade, ele era muito mais ativista, muito mais de ir para o território, de vasculhar, mas não tinha tanta expertise de gestão, de captação de recurso, né? Isso já fazendo uma avaliação. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o Brumadinho. Aí rolou Brumadinho e começou o Zap Zap, um monte de gente ligando, escrevendo, papapá. E eu conhecia o Diogo, que já tinha me falado do Renato. Eu não lembro agora exatamente como que foi o desenlace, mas eu sei que eu, Diogo e Renato começamos a nos falar. Ele falou que era da Associação Nossa Cidade, que queria fazer alguma coisa. E eu falei, olha, Renato, tem que aproveitar agora, esses primeiros 10 dias pós-rompimento, fazer o fundo, fazer um crowdfunding para captar recurso, porque é o momento que se consegue. Depois, o que a gente vai fazer com o fundo, eu exatamente não sei, né? A gente fez na metodologia Rio Doce todas as caravanas, diagnósticos, e construímos juntos os projetos. Mas eu não sei como que vai ser esse caminho do Fundo Brumadinho. E nisso, começou essa história, começou a se envolver várias pessoas e começou a bombar a questão da primeira captação da sociedade civil do Fundo Brumadinho. Que depois passou, eu acompanhei um pouco o processo de desdobramento, né, de que a gente formou alguns GTs, então tinha o grupo território, tinha o grupo acompanhamento do fundo, o grupo expansão de captação, mas nesse momento, a gente da Aliança Rio Doce ficava querendo que tivesse mais coisa no território, que a gente investisse parte do recurso nos diagnósticos para preparar as comunidades, e existia uma outra linha que achava que a gente já devia começar investindo nos projetos com pequenos recursos, né? Que acabou sendo o modelo que seguiu, pelo que eu sei, que era de fazer pequenos aportes de R$3.000 para iniciativas locais. E aí foi nesse momento que a gente acabou não continuando tão incisivamente, porque não era muito o caminho que a gente acreditava que ia ser mais efetivo, né? Porque o que acontecia que, na nossa visão da Aliança Rio Doce, é que as pessoas não estavam preparadas ainda para fazer os projetos, elas ainda estavam meio sob trauma, os projetos que iam aparecendo, eu até participei de alguma seleção de alguns, eles não estavam dentro dessa ideia tanto ainda da regeneração,
Mas, ao mesmo tempo, a gente achava muito interessante o fato de não investir o recurso captado em pessoas intermediárias que iam lá fazer diagnóstico. Então, ficou meio uma dúvida, puta, qual é o melhor caminho? E a gente acabou focando de novo no Rio Doce e não continuando muito as ações com o Fundo Brumadinho. Até o Halley e Flávia, que são da Aliança Rio Doce, fizeram, né, uma primeira captação. Acho que uma das primeiras pessoas que pegou parte do fundo foram eles, e fizeram lá uma expedição no Paraupeba e conseguiram conhecer as pessoas, que seria o início do que a gente achava que a gente tinha que fazer, várias expedições. Mas a gente também já estava tão cansados com a história do Rio Doce que a gente não tinha fôlego. Imagino. E aí foi interessante, assim, na minha visão, o que para mim foi mais bacana de ver foi como uma experiência anterior relacionada com mineração, com rompimento de barragem, inspirou uma outra que conseguiu reagir muito mais rápido e utilizar algumas coisas que foram de inteligência para ser aplicados depois, e depois desenvolver a sua própria forma, e tá de pé até hoje, né? Então, até sempre falo com o Renato, em algum momento seria muito legal conseguir juntar esses dois grupos, né? Porque aí o primeiro nome que apareceu era Aliança Brumadinho. Sim. Porque era Aliança Rio Doce e Aliança Brumadinho, e a gente queria expandir essa ideia, né, das alianças relacionadas aos rios e a essas fatalidades, calamidades que aconteceram, e como que a sociedade civil apoiava. Então, eu vejo hoje claramente que existe uma expertise bem diferenciado dos dois grupos, né, que depois acabou se estruturando, a gente acabou com essa história de Aliança Brumadinho e foi estruturada essa ideia do fundo regenerativo. Exato. Então acho que assim, são projetos irmãos, eu acredito que nascem de reação a desastres muito grandes, que impactam a vida de muitas pessoas e que tem uma complexidade muito grande de como lidar depois com isso, né? Com essas escutas, com esses investimentos, com a questão do protagonismo. Então, esse olhar de fora, o estrangeiro chega, ele ajuda, mas ele também atrapalha. Mas sem o estrangeiro, as pessoas ficam esquecidas, sem a possibilidade, às vezes, de conseguir vias de, né, conseguir colocar suas vozes no mundo. Então, eu vejo muito rico e muito desafiador esse processo de alianças mesmo, frente aos desafios que foram impostos, né? Porque hoje em dia o que a gente tem é bacias hidrográficas comprometidas num nível surreal, que a gente nem sabe dizer, toda a cadeia trófica, né, comprometida, os peixes, as plantações, não sei nem se for analisar regime de chuva, né, o que vai dar, mas a gente até brincava assim, a gente falava, gente, até as nuvens estão marrons, assim, era um negócio assim, de cenário, e continua. Então as pessoas estão com um problema sério de acesso à água, né, então eu acho que hoje, com todas essas experiências, a gente tem diagnósticos muito claros para poder fazer projetos muito potentes, né? Teríamos que nos unir para isso. E é sobre isso que eu gostaria de te perguntar. Você acha que essa estrutura, tanto, apesar de diferente, mas tanto no Rio Paraupeba, né, Mariana, Desastre e Brumadinho, você acredita que essa forma, né, de doação de recurso desburocratizada, eu sei que tem diferença entre os dois, mas desburocratizada, rápida, você acredita que esses projetos eles são de fato transformadores, trazem transformação social para o território em que eles estão sendo executados? Acho que completamente. Acho que assim, o cenário
inicial, em ambos os casos, e até hoje em alguns lugares, é o de descaso completo, né? Descaso completo do poder público, das empresas. Então, a gente participava de audiências públicas, não tinha absolutamente ninguém, assim, o Ministério Público lá falando assim, gostaríamos de chamar aqui os representantes da empresa, gostaríamos de chamar os representantes do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, ninguém. Gostaríamos de chamar aqui a prefeitura, ninguém comparecia, era só o Ministério Público, sociedade civil. Então, todas as ações de sociedade civil organizada, ou tentando se organizar, porque eu acho que a realidade é essa, não é nem organizada, é tentando se organizar frente às injustiças, é completamente válida e precisa de todo o apoio. Então, o que eu avalio hoje, assim, então, até porque eu estou fazendo mestrado agora lá de novo, olhando para essa problemática. Esses pequenos projetos, esse momento inicial de escuta sensível dos territórios e colocar pequenos projetos com pequenos recursos é uma boa estratégia, porque ninguém está preparado ainda para receber grandes recursos. Inclusive, grandes recursos promovem discórdia dentro das comunidades. Então, eles lançam mão e luz para pontos de luz, né, para fortalecer os pontos de luz nos territórios e começar a fazer alguma coisa acontecer frente a uma escuridão total, como se você acender uma velinha e dizer, aqui tem um foco de alguma coisa acontecendo. Só que depois, as problemáticas são muito grandes, então elas exigem projetos maiores, que precisam envolver essas pessoas que fizeram parte dos projetos menores e também agentes externos. E isso vai acabar fazendo com que os projetos fiquem mais caros, né? E aí vem esses desafios de como lidar com esses investimentos de recursos no território, que era o que a gente falava, de formar os conselhos, né? Então, tem pessoas do território que escolhem os projetos, que são do corpo técnico dos projetos, mas eu ainda acho que são projetos muito grandes, e tem muito projeto, que era o que eu também, na época, falava e continuo achando, que é de capacitação mesmo, das pessoas locais para escrever projetos, para gerenciar projetos, mas só que não de forma fria, captação de recursos para projetos, não, é organização dos sonhos que já são caldo. A gente já tem os diagnósticos e as falas das pessoas e as nossas visões como agentes externos que tiveram envolvidos com o território do que tem que ser feito, então eu quase acho que teriam que ter assim, grandes investidas de cocriação de projetos com base já nesses eixos, né, que hoje já estão mais claros, assim. Você respondeu dentro disso duas perguntas que eu ia te fazer. Uma era os maiores desafios, né, para a criação desses fundos regenerativos, porque a nossa pesquisa, ela está olhando para novos fundos regenerativos e tentando remodelar isso, né, porque esse foi um fundo emergencial, precisava ali, estava captando e precisava utilizar. Mas com novas captações para novos fundos, inclusive em comunidades que não estão nessa questão do crime, né, do desastre em si, mas que estão envolvidas com desastres de todos os dias, né, desastres do não poder público atuando no local, comunidades periféricas, onde o desastre é diário. E às vezes e a dificuldade é trazer uma comoção para essas comunidades, né, porque quando se há um rompimento de uma barragem, a comoção é internacional, mas uma comunidade, por exemplo, periférica, que está ali onde as questões sociais elas acontecem de forma diária, a gente não tem tanta comoção assim. Os desafios, então, você falou de alguns deles, se você quiser elencar outros, tá aí para você fazer. E se você pudesse, hoje, né, 7 anos depois da sua primeira atuação assim, com o fundo, se você pudesse trazer algo para uma remodelagem, assim, o que você elencaria?
O que você poderia dizer assim, eu acho que precisa dessa forma, ou não, né? Tudo foi da forma como que tinha que ser e tudo bem também. Então, assim, 7 anos depois do rompimento da barragem de mineração no Rio Doce e 5 anos depois do Paraupeba, né, do Brumadinho, quantos anos? 5, foi 4 anos. E frente aos diversos desafios degenerativos que a gente tem no planeta hoje, né? Porque não é só, como você falou, não é só o rompimento de uma barragem que traz uma catástrofe, mas, assim, esse modelo de desenvolvimento das grandes corporações, né? De tirar a biodiversidade, aniquilar a sociobio e deixar todos os rejeitos e insumos das suas produções. Tipo assim, inclusive esse é o tema do meu mestrado. Eu estou desenvolvendo uma metodologia que chama barcas regenerativas, que é justamente essa ideia de uma metodologia de chegar e conversar, né, um dispositivo de escuta sensível e planejamento participativo. Então, o que que eu acho que precisa ter em qualquer modelagem de fundo? É esse processo de escuta dos territórios. Então, esse processo, ele precisa de algum recurso, ele não pode ser totalmente voluntário. Então, esse é um erro que aconteceu nos dois campos, não exatamente um erro, porque não havia outra forma de fazer, mas eu acho que isso desgastou muito as equipes que estavam doando todo o seu sangue, toda a sua inteligência, todo o seu expertise, e acabaram muito desgastadas, sem nenhum respaldo financeiro de apoio. Então a gente estava apoiando, mas não estava sendo apoiados. Isso desgastou emocionalmente, financeiramente. Então, assim, eu acho que precisa ter um grupo inicial que faz esses diagnósticos no território, e essas escutas e esse processo de mapeamento é a primeira etapa. Mas ele precisa estar respaldado para ele não ficar exaurido e depois não ter mais energia para continuar o processo depois, porque essas pessoas são muito valiosas, são pessoas que se engajaram afetivamente com a coisa, não são pessoas que são contratadas ou, né? Então, acho que isso precisa ser cuidado. E depois, eu acho que precisa vir uma leva de investimento que é do capital semente para as experiências, e uma leva de investimento de capacitação para a construção dos projetos que irão receber o capital semente. E aí eu acho que, assim, esse grupo inicial é um grupo que poderia fazer tanto diagnósticos quanto participar de processos de capacitação, né, com essas metodologias de projeto, Então, eu acho que teria que ter 3 grandes eixos o financiamento para os fundos regenerativos: o eixo de diagnóstico participativo e territorial, né, que a gente chamou das caravanas, o eixo das capacitações, com base no que for encontrado aí nesses diagnósticos, e o eixo do capital semente para os projetos, que aí deveriam ser implementados necessariamente com pessoas do território envolvidas. Eu acho que isso seria E dentro das capacitações tem um eixo que é muito importante, que é básico, que a gente já sabe, mas que é muito desafiador, que é o associativismo, né? Que é o fortalecimento do associativismo. Então, tipo, que é esse fundo, ele realmente conseguisse gerar essas organizações locais, mas as pessoas precisam de capacitação para isso, porque é muito desafiador, né? O coletivo, as tomadas de decisão, o uso de recursos, a transparência, num cenário brasileiro de corrupção, enfim. Então, eu acho que seriam esses eixos que eu acredito, e sempre essa ideia da celebração, do afeto, né? Isso está sendo aí transversal todo o tempo. Os encontros também, a gente falava que seria importante, eu acho que talvez até um quarto eixo, que é um eixo
de celebração e festivais, encontros de aprendizagem, né, onde as pessoas conseguem presencialmente se encontrar, celebrar, contar o que fizeram, semear novos projetos. Então, assim, eu teria bastante interesse, inclusive, em participar dessas reinvenções aí, né, dessas novas levas de fundos regenerativos pelo Brasil, porque acho muito legal convidar a sociedade civil a participar disso e as empresas também, né, entender como que a gente pode trazer e atrair os parceiros certos que estão interessados em regeneração para fazer acontecer. Maravilha. Está convidada para para os próximos fundos que irão acontecer, tá super convidada. Inclusive, quero ler essa sua pesquisa, assim que ela sair, por favor, nos avise aqui na nossa cidade. Vamos ter o prazer de poder divulgar isso, né, como uma das pessoas que ajudou a criar o Fundo Brumadinho. Essa história do WhatsApp de você, Diego e o Renato juntas, ela rodou aqui e ela está dentro também do artigo que a gente tá escrevendo, porque é assim que acontece, né? Parece que o universo vai conectando pessoas, e vai conectando, e vai chamando, e vai trazendo. Infelizmente, essas pessoas realmente, nós somos humanos, e a gente vai se cansando, né, com o passar do tempo, se a gente não tem aquele incentivo, e eu não estou falando apenas de recurso financeiro, né, de pagamento, nem nada disso, mas a gente vê o quanto isso é necessário para que se dê continuidade, para que as pessoas continuem ali fazendo o seu trabalho, continuando, e, claro, também, né, pensando na sobrevivência. Bom, a gente já chegando agora no final, eu queria... quais são os seus planos, né, para o futuro? Tem algum aí fundo querendo iniciar? Vocês estão pensando em algo dentro dessa temática, né? Se existe algum projeto, iniciativa que não dependa de nenhum crime, né, de nenhum desastre? Está aí alguma coisa no radar de vocês, da Aliança Regenerativa? Olha, a gente continua nesse processo de ver os projetos que estão continuando. Então, no Rio Doce, a gente está vendo a aroeira ser um grande símbolo de resistência, né? Aqui agora, no meu mestrado do Barcas Regenerativas, a gente está identificando aí principalmente dois grandes eixos, né? A aroeira e os sistemas agroflorestais, então recuperação de solo e renda através da aroeira. Então, tem um grupo bem olhando para isso, beneficiamento também, né, a produção de produtos medicinais com a aroeira, e a questão do turismo de base comunitária, do turismo regenerativo também como um grande eixo. E a gente está olhando para captações de recursos, mas a gente não estava falando em fazer um fundo, né? Eu acho que seria muito interessante. O projeto do Barcas Regenerativas tem essa intenção de estruturar esses planejamentos, essas vocações territoriais para buscar a captação de recursos futuramente. Então, acho que seria muito legal, como eu falei, né? Todo esse know-how que a Aliança Rio Doce tem de afeto e articulação de aliados, que depois, na verdade, se desdobrou no movimento Regenera Rio Doce, né? Hoje em dia a gente nem está mais falando tanto também de Aliança Rio Doce, mas mais do movimento Regenera Rio Doce. E, inclusive, o nome desse WhatsApp, primeiro, chamava Regenera Brumadinho. E depois tinha a ideia de ser o fundo regenerativo, né? Aliança Regenerativa, eu acho que era uma coisa assim, que ela uniria todas essas coisas e depois virou o Fundo Regenerativo de Brumadinho, é isso hoje o nome? Então, o histórico do nome é legal porque ele revela essas intenções, né? Que geram, que existe essa ideia de encontro. Então, eu acho que todo o expertise de vocês com fundos, eu acho que é muito valioso e seria bem bacana. A gente mesmo, como eu falei, não tem essa... Não está no nosso radar muito a criação desse fundo,
mas sim participar, né? Eu acho talvez da criação, da construção desses novos fundos estaria assim dentro, pelo menos pessoalmente falando bem pessoalmente, desse desdobramento, porque eu acho que a filantropia está buscando, né, muito campo de atuação, e ela reclama que não tem, digamos, capacidade executiva, de que não tem projetos no campo, e tem vários milhões de dólares aí para chegar para a bioeconomia no Brasil, para essa questão de década da restauração. Então, eu acho que nós temos que nos estruturar para receber esses milhões de dólares e aplicá-los e dividi-los de forma justa e eficiente, né, dentro dos territórios que necessitam de regeneração. Bom, a gente chega ao final dessa entrevista, muito importante, foi ótimo falar com você, te ouvir, ver que esse trabalho, né, que começou lá há 7 anos atrás, acredito que antes você já era ativista, né, já tinha isso, mas que começou lá de forma assim, estruturada há 7 anos, que hoje é tema de um mestrado, né, que traz aí uma expertise muito maior, né, do que há 7 anos atrás, pensando mais além, pensando mais amplo. Então, foi muito importante te ouvir mesmo, gostei demais da nossa entrevista. Eu queria deixar esse momento aqui aberto para que você trouxesse as suas considerações finais e algo que não tenha sido explorado, se você quiser trazer agora, está aberto para você nos brindar aí com esse finalzinho. Não, acho que agradecer mesmo a persistência, né? Eu acho que a nossa cidade foi uma organização que pegou o bastão e conseguiu persistir, né, continuar, porque a questão da continuidade é uma questão muito importante nesses processos, né, de geração de confiança. Então, eu fico muito feliz que ainda exista o fundo, né, que ele esteja fazendo um estudo sobre ele mesmo para pensar as melhorias, consultando as pessoas que participaram do início e desejo que haja um processo aí de inteligência e de aprendizagem que possa ser utilizado. E acho que consegui dar uma descansada depois de 7 anos, assim, porque estou voltando a pensar sobre o assunto de forma ativa, né, e colocando o corpo e a mente nisso, e o tempo. Então, me coloco à disposição aí para pensar nisso. Acho que seria muito legal pensar o fundo regenerativo conectado com barcas regenerativas, com o movimento Regenera Rio Doce. Eu acho que é uma constelação, né, de grupos que poderiam se servir desse fundo, e a gente olhando também para territórios de interesse no Brasil, né? Então, acho que a gente tem Amazônia, tem Mata Atlântica, ou olhar por questões de desastres específicos, né? Tipo a monocultura de eucalipto, monocultura de soja. Acho que tem vários filtros que poderiam ser utilizados, porque existe um padrão, né? Eu estou percebendo isso, assim, existe um padrão da degeneração e existe um padrão de regeneração. E tem várias coisas que a gente vai ter que fazer em todos os casos, né? Garantir água, capacitação, melhoria do solo e questão de soberania alimentar. Então, tem muita coisa para a gente estruturar eixos para futuros investimentos e mudar essa chave de que não tem projetos e não tem capacidade executiva nos territórios. Eu acho que a gente precisa atuar para esse cenário ser diferente, senão a gente não vai conseguir receber os recursos e, de fato, aplicá-los no território com as pessoas lá, participando do projeto, né? Sempre vai ficar as organizações intermediárias sendo as realizadoras. Então, esse desafio, eu acho que é um desafio para se olhar e é isso, quem sabe, né? A gente não embarca nessa nova barca do fundo regenerativo. Perfeito. Muito obrigado. Eu quero te agradecer mais uma vez por esse nosso papo aqui. Quero me despedir do pessoal de casa também. Quero te pedir para ficar só um pouquinho mais, que eu vou só encerrar com o pessoal de casa, mas queria